vamos iniciar a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, que se refere em continuação do mês passado. Nós fizemos DST no ciclo grávido puerperal com vírus, e agora nós vamos então falar sobre as bactérias. Como sempre, nós vamos fazer uma generalização do que acontece no ciclo grávido puerperal, sem entrar em detalhes de tratamento. As infecções sexualmente transmissíveis geram consequências econômicas e sociais para a saúde. Todas elas são passíveis de prevenção e muitas de cura. Consideradas em conjunto, as doenças sexualmente transmissíveis representam a complicação médica mais comum no ciclo grávido puerperal, envolvendo todas as classes sociais de gestante. O rastreamento, identificação e tratamento das DSTs devem fazer parte do atendimento pré-natal, obedecendo às particularidades da população atendida e os recursos laboratoriais disponíveis para a realização de exames sorológicos ou microbiológicos. Não podendo ser diferente das demais pacientes, o diagnóstico das DSTs, obviamente, são apoiados nas manifestações clínicas, que são muito pobres. Algumas DSTs, clinicamente, a manifestação clínica é muito pobre. Aliás, os sintomas são muito pobres e sinais em alguns tipos de DSTs. A sintomatologia é mascarada pelas manifestações próprias do estado gravídico e as lesões genitais se desenvolvem de maneira atípica. A sintomatologia mascarada, principalmente no que se refere especificamente às lesões vulvovaginais, há uma grande alteração do pH vaginal, em que há uma manifestação diferente nas grávidas em comparação às não grávidas. Por isso mesmo, diante desse fato, isto serve de alerta ao pré-natalista a presença principalmente de conteúdo vaginal aumentados, que aí faria um diagnóstico de vulvovaginite, vulvite ou ascericite propriamente dito, e ainda com o aparecimento de lesões vegetativas, ulcerativas, localizadas nos órgãos genitais, né? Então, tem que ter em mente a presença dessa valorização clínica no ambulatório pré-natal e fazer o exame. Não há porquê e não se pode deixar de fazer o exame ginecológico dessas gestantes para visualização e interpretação clínica de alguma lesão que porventura essa gestante venha a ter.
Dependendo do agravamento ou do tipo de DST que acomete a gestante, há um menor ou maior grau de comprometimento fetal. Alguns agentes alcançam o organismo materno devido à transmissão sexual, podendo agredir o concepto, que aí se faz através da circulação placentária, mesmo na presença de membranas íntegras. Esses patógenos estão aqui listados: Treponema pálido, o Streptococcus do grupo B e o Mycoplasma. Havendo uma transmissão sexual desse agente, mesmo na presença de membranas íntegras, eles podem acessar o feto e produzindo trabalho de parto, prematuro ou não. A flora cérvico-vaginal é um importante monitor para a gente se basear nas doenças sexualmente transmissíveis, porque nós temos mecanismo de defesa e proporcionalidade de elementos patogênicos. Quando eu tenho elevação ou uma flora com bastante patógenos, então eu altero essa balança, você diminui os mecanismos de defesa. Quando você tem mecanismos de defesa fortes, estabilizados, você diminui a proporcionalidade de patógenos. E essa balança tem que estar nesta posição, é claro que predominando os mecanismos de defesa, que aí entra uma série de coisas, né? Desde os pelos pubianos, desde a integridade do períneo, desde a presença ou não de lesão cervical, né? Então entra uma série de coisas que isso precisa ser visto, que compõem os elementos de defesa. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em outras aulas, mas só lembrando que quando esse mecanismo de defesa está alterado, ocorre então o quê? A agressividade dos micro-organismos que estão habitualmente dentro do meio vaginal. Lá no meio vaginal nós temos os protozoários, os fungos, bactérias anaeróbias, bactérias aeróbicas. Então esse mecanismo de defesa é fundamental para que não ocorra complicações para a gestação. E uma vez isso acontecendo, as principais repercussões é isso aqui: corioamnionite, infecção do coriômetro, sofrimento fetal, infecção puerperal e infecção neonatal. Tudo isso de uma maneira contínua, né? Então tem que olhar bem isso aí. Além do que eu já falei sobre os mecanismos de defesa da própria cavidade vaginal, nós ainda temos o mecanismo de defesa da cavidade amniótica, que é composto por tudo isso que está colocado aqui. Dentre as estruturas anatômicas, é preciso que nós tenhamos um colo fechado, é preciso que nós temos o tampão mucoso cervical, e é preciso que nós tenhamos as membranas ovulares íntegras. E mesmo assim, isso não é característica, o patógeno pneumônico, de prevenção de infecção por bactérias. Então é claro que um fechamento de colo uterino, isto é, aquelas pacientes
que não tem uma patologia de colo, como por exemplo, colos lacerados, colos com incompetência cervical, obviamente que não vão dificultar a ter uma complicação por DST. E com relação ao tampão mucoso, além de ter uma proteção mecânica, porque ele se torna extremamente viscoso, né? Ele tem importantes propriedades microbianas, pela presença de lisozimas e pela presença também de possuir grandes quantidades de imunoglobulinas, especificamente a imunoglobulina A. Então isso dá ao tampão mucoso um fator extremamente importante de proteção quanto às DSTs. Com relação às membranas ovulares, mesmo íntegras, elas não garantem uma proteção total. Algumas bactérias, como eu já listei agora há pouco para vocês, elas podem ascenderem a cavidade vaginal e contaminar o meio. E essas bactérias podem ascender a cavidade vaginal dependendo de alguns fatores importantes. O primeiro deles e o principal talvez seja pela própria capacidade agressora das bactérias, né? Especialmente do Streptococcus B, do grupo B, e bactérias da tipo Escherichia coli. Alteração da composição da flora favorece então a diminuição da resistência das membranas ovulares e, por consequência, também diminuição do pH vaginal também favorece uma quebra, vamos dizer assim, dessa barreira de proteção imposta pelas membranas ovulares. Isso sem falar, como eu já falei, a atividade antimicrobiana do líquido amniótico também e da ação das imunoglobulinas locais a nível de tampão mucoso. Então são fatores de proteção da cavidade amniótica. Esse slide ficou um pouco grande, não sei se vocês estão dando para ver aí. Deixa eu ver se eu aproximando, aumentando um pouco aqui melhora. Não melhorou. Mas aqui é o seguinte, basicamente nós estamos vendo os treponemas pálidos e Streptococcus do grupo B, dando uma série de coisas que a gente já conhece: abortamento, natimorto, crescimento fetal retardado, prematuridade, septicemia, sequelas neurológicas. Basicamente, um grupo grande de patologias no dia a dia, atribuído a dois genes que nós conhecemos muito bem: treponema pálido e Streptococcus do grupo B. Então isso tem que ser combatido, né? O papilomas vírus humanos com problema a nível de laringe, né, no feto, papilomatose laríngea, e esses outros aqui nós já vimos na aula passada de vírus, não tem tanta importância. Então vocês vejam que a grande maioria das complicações por bactérias DSTs se reportam sobre o treponema pálido e o Streptococcus do grupo B. Bom, feito toda essa observação
doenças sexualmente transmissíveis, o que a gente tem de perspectiva atual nas DSTs na gestação atualmente é que ela tem um aumento do número de jovens, principalmente em jovens, um aumento nas jovens. A presença da esterilidade nesse grupo de pessoas jovens continua em ascensão devido à obstrução tubária, especialmente pela gonococcía e a própria clamídia. Há uma probabilidade de evoluir para câncer nos casos que estão associados a HPV do tipo 8, 11, 16, não vai passar disso. Dos mais de 100 tipos de HPV, apenas 2 ou 3 têm um alto potencial carcinogênico. Obviamente que quando se fala em infecções repetitivas de DSTs na gestação, não tem sempre que estar pensando na associação com o vírus do HIV, né? Então, esse conjunto de fatores é que está presente, fortemente presente, nas jovens nos dias de hoje. Os pacientes mais jovens. Aqui, só para lembrar, esse primeiro grupo aqui são bactérias predominantemente por atividade sexual. Então nós temos a gonococcía, a Chlamydia trachomatis, o treponema pálido, o Calimobacterium granulomatis, ureaplasma, erítico e Haemophilus ducreyi. Algumas bactérias transmitidas sexualmente, mas não definidas claramente, no sentido de ser predominantemente sexual. O Mycoplasma hominis, a Gardnerella e o Streptococcus do grupo B. E algumas bactérias que têm pelo contato sexual envolvendo exposição oral e fecal, a Shigella e o Campylobacter SSP. Então, ainda a grande maioria das infecções bacterianas não mudou muito, mesmo na gestação. Então, pensar sempre em treponema pálido, que eu já tive a oportunidade de falar em pré-natal para vocês, mostrando as obrigações do pré-natal, e a gonococcía. Não esquecer de valorizar o conteúdo vaginal. Lembrar, não custa demais ser lembrado, que o conteúdo vaginal nas grávidas ele está aumentado. Nós temos uma ligeira alteração no pH vulvovaginal, que já pode ser, essa pequena alteração desse conteúdo vaginal já pode ser, vamos dizer assim, ligeiramente patológico. Então, esse fluxograma aqui, paciente com conteúdo vaginal aumentado, fazer o exame ginecológico, o exame pélvico, avaliar esse conteúdo vaginal, e aí tem várias coisas que você pode sair. Dependendo da quantidade, da coloração, você já pode fazer uma ilação diagnóstica. Via de regra,
Os protozoários, eles dão um conteúdo vaginal bastante aumentado, coloração amarelo esverdeada, bolhosa. Isso sugere a tricomonias. Conteúdo vaginal brancacento com aspecto leitoso sugere monilias. Secreção muco-purulenta, pensar em tricomonias, e nós também não esquecer das gonococcía. E na ausência de secreção purulenta, você pode fazer relações diagnósticas de não haver complicação nessas gestantes. Eu procurei sintetizar o que tem de mais atrativo, o que mais chama a atenção das infecções bacterianas durante a gestação, mostrar a tendência atual do que está acontecendo e, juntamente com a observação no pré-natal daqueles exames obrigatórios que a gente tem que fazer, a gente cuidar das nossas gestantes para evitar a prematuridade, as complicações neonatal e conseguir com isso uma gestação sadia e uma mãe sem nenhum problema durante o puerpério. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.